Livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo de número 29. Os irmãos que encontrarem e puderem ficar de pé, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 14. Vou ler, irmãos. Jeremias, capítulo 29, de 1 a 14. São estas as palavras da carta que Jeremias, profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Uquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casa e habitai nelas, plantai pomares e comei seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, nós cremos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, e é por isso que nós lemos a Bíblia. Temos o nosso fundamento de fé, da Bíblia, porque o crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E como a palavra de Deus ela nós entendemos que é o alimento da nossa fé, que nos sustenta. Amém? É por isso que nós lemos, é por isso que nós meditamos na palavra. Meus irmãos, não existe ex-filho. Ninguém é ex-filho.
né? Ainda mais se tratando de um pai como o Senhor. Mas existem filhos rebeldes, filhos que parecem que têm prazer em desobedecer os pais. Não é assim? Tem filhos que parecem que acham bonito, que tem prazer, alegria de desobedecer os seus pais. É exatamente isso que nós vemos na narrativa bíblica. O povo amado por Deus, que quando as coisas apertavam, a nação de Israel, que tanto foi amada por Deus, escolhida por Deus, eleita, chamada, gerada, quando as coisas apertavam, eles corriam para Deus, se humilhavam, se prostravam, mas com o passar do tempo, né, se esquecia dele, como se ele nunca tivesse existido. Quando nós lemos, irmãos, o livro de Jeremias, nós vemos um profeta pregando ao povo de coração duro, que parecia que os seus ouvidos estavam tapados para não ouvir a palavra do Senhor através desse profeta. O texto que nós acabamos de ler refere-se à diáspora, à dispersão, o cativeiro, o afastamento do povo da terra de Jerusalém. Nós estamos aí na leitura desse texto há mais ou menos 600 anos antes de Cristo. Nessa época, a Babilônia havia se tornado uma grande potência mundial, uma grande nação, a maior potência da sua época. Eles haviam inventado a catapulta, que para aquele tempo era uma poderosa arma de guerra. E eles iam dominando tudo ao seu redor. Todas as nações. Eles haviam dominado o Egito, que nessa época aqui era aliado de Israel. E aí com Jerusalém, com Israel, não foi diferente. A Babilônia começou a investir para conquistar também aquela nação. Nabucodonosor cercou Jerusalém durante 3 anos. Mas por que eles queriam Jerusalém? Eles queriam por causa da localização. Porque Jerusalém, irmão, geograficamente, era um lugar muito estratégico. Jerusalém e a Palestina ligavam a Síria e o Egito. Eles já haviam conquistado. Então eles queriam conquistar esse ponto geográfico que era estratégico. Mas, irmão, nós sabemos que não foi só isso, e não foi só por isso que Nabucodonosor, ele dominou e levou cativo o povo de Jerusalém. O povo foi levado porque o povo não queria saber de Deus. O povo foi levado ao cativeiro por causa dos seus pecados. O povo foi levado porque o povo não deu ouvido a Deus. Era um povo de Deus, mas não se importava como o tal, não se importava como filhos de Deus, como povo de Deus, e sim como filhos rebeldes. Queriam viver de qualquer jeito, buscando fazer sua própria vontade, adorando outros deuses, desobedecendo a Deus, quebrando a aliança. E Deus, que tem todo o controle em suas mãos, e nada acontece nesse universo sem que Ele permita, então Ele permite, Ele deixa que a Babilônia invada Jerusalém. Então, vem a Babilônia, marcha em direção a Jerusalém, cerca as cidades do reino de Judá, cerca a cidade de Jerusalém. Nabucodonosor, então, depois de tanta insistência, persistência, estratégia, eles conseguem invadir a cidade, queima a cidade, rouba os utensílios do templo, eles violentam as moças, violentam as mulheres, matam as crianças, matam os idosos, e aqueles que eram mais fortes, mais jovens, que eram robustos, eles levaram para o cativeiro, levaram para a Babilônia. Quem destruiu a cidade foi Nabucodonosor com seu exército.
Quem levou as pessoas para a Babilônia foi Nabucodonosor e seu exército. Mas foi Deus quem entregou a Babilônia nas mãos de Nabucodonosor. Israel, Jerusalém, o seu povo. Foi Deus quem entregou o povo nas mãos desse opressor. Está aí, irmãos, o versículo de número 4 do texto. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Deus está dizendo, olha, vocês estão aí, foi porque eu deportei vocês, eu dei permissão a Nabucodonosor para capturar vocês. Então, irmãos, foi Deus quem removeu o povo para o exílio. E quando eles ali estavam, algumas pessoas que lá estavam, eles pensavam que eles iam para a Babilônia e eles iam ficariam ali por pouco tempo, passaram um breve tempo ali. Por que eles acreditavam isso? Por causa de alguns profetas, homens, que se intitulavam profetas de Deus, que chegaram à Babilônia e começaram a dizer ao povo que Deus havia enviado eles lá para consolar eles, para dizer a eles que eles ficariam ali um breve tempo, que a passagem deles ali não duraria mais do que 2 anos. Volte aí no capítulo 28, versículo 1, diz assim, no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, aqui no ano do cativeiro, rei de Judá, isto é, no ano 4º do 5º mês, Ananias, filho de Azur, e profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo, assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo, quebrei o jugo do rei da Babilônia, dentro de 2 anos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que daqui tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jaconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e todos os exilados de Judá, que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrei o jugo do rei da Babilônia. Irmãos, foi Deus quem removeu o povo, né? Mas o povo tinha uma profecia de que o povo ficaria ali 70 anos, 70 anos, e não 2 anos. Mas havia esses profetas, essas pessoas, dizendo que esse tempo seria de 2 anos, né? Seria apenas 2 anos. Mas então, é exatamente por causa disso, é exatamente esse o motivo da escrita dessa carta. O texto que nós lemos aqui é um pedaço da carta que Jeremias escreve, né? Guiado por Deus, inspirado por Deus, escreve essa carta e manda para o povo que está lá na Babilônia, instruindo eles. Envia essa carta para ele dizendo que não seria tão rápido assim, mas seria 70 anos que eles passariam lá. Irmãos, Deus queria um relacionamento verdadeiro com o povo. O texto que nós lemos aí, o versículo 11, Deus está dizendo, olha, eu que sei que pensamento que tem sobre vocês, pensamento de paz, não, irmão, não quero destruir vocês, eu quero restaurar vocês, eu quero o coração de vocês. Deus não queria um relacionamento fajuto, mas queria um relacionamento verdadeiro com aquele povo. Queria ser buscado e achado pelo seu povo, de todo o coração, e não um relacionamento rebelde, como estava acontecendo ali, como eles estavam fazendo. Deus está dizendo, olha, não é só participar do culto no domingo, não é só isso. E no restante da semana, vocês nem lembrar que eu existo. Eu não quero um relacionamento com vocês de apenas um momento do culto.
Eu não quero um relacionamento com vocês apenas no momento que está com a Bíblia aberta, mas eu quero manter um relacionamento com vocês durante toda a semana, durante todo o mês, todo o ano, todo o tempo. Eu quero manter um relacionamento com vocês quando vocês estiverem trabalhando, estudando, em casa, no lazer, olhando o celular. Eu quero manter um relacionamento puro com vocês. É isso que Deus está falando a eles e fala a nós. Deus queria que aquele povo vivesse uma vida não de qualquer jeito, mas uma vida consagrada a Deus, não se rebelando a Deus. Então, para curar aquele povo, para tratar aquele povo, o Senhor permite que a Babilônia invada Jerusalém e leve para o cativeiro. Observe que é isso que diz o versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. O Senhor deixa claro, irmãos, que foi Ele quem fez. A carta, então, além de informar que o cativeiro duraria 70 anos, quando nós observarmos e lemos com cuidado, também nós vemos que a carta aqui, Deus está orientando por meio dessa carta, orientando o povo que lá estava como viver naquele cativeiro, como eles deveriam se comportar naquela terra que não era a terra permanente deles. Precisavam entender que lá eles estavam de passagem, que eram peregrinos, e que no final Deus iria trazer aquele povo de volta para Jerusalém para adorar ao Senhor novamente. Esse era o teor da carta: informar que o cativeiro duraria 70 anos e não 2 anos, como os falsos profetas estavam falando, e orientar o povo como eles deveriam viver ali. Irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, é a carta de Deus para nós. Nós também nesse mundo, nós estamos peregrinando. Aqui não é a nossa terra permanente, aqui não é a nossa pátria permanente. Nós não somos daqui. Nós pertencemos ao nosso Pai que habita no céu. É lá que é a nossa pátria celestial. Então a carta de Deus também para nós, a Bíblia, nos ensina como que nós devemos viver aqui. Está dizendo para nós, há um tempo da nossa peregrinação aqui, como havia um tempo de 70 anos para aquele povo, e como havia indicações de como eles deveriam viver ali, instruções. A Bíblia, irmãos, é a instrução de Deus para nós, de como nós devemos viver nesse mundo. Por isso eu quero meditar na palavra do Senhor, essa noite com os irmãos, olhando para esse texto, vivendo como estrangeiros e peregrinos no mundo. Então, irmãos, eu queria destacar aqui alguns pontos, e destacar esses pontos e logo fazendo a aplicação também. Então, a primeira coisa que eles deveriam entender era a questão da cosmovisão, era olhar para Deus como soberano, é olhar para entender que todas as coisas acontecem pela permissão e a vontade de Deus, não é por acaso. Então, o versículo 4 aí, Deus deixa claro, vocês estão aí por causa de mim, foi eu quem levei vocês. Vocês têm que compreender isso. Que vocês estão aí nesse cativeiro é por causa do pecado de vocês, da rebeldia de vocês, da rebelião de vocês. E eu permiti que vocês fossem levados para aí, porque eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, porque o meu pensamento é de paz e não de guerra, não de destruição, né? O meu pensamento é de paz, não é pensamento mal, porque eu quero dar para vocês o fim que eu desejo, eu quero edificar vocês, eu quero transformar vocês, e esse cativeiro se faz necessário nesse momento, por causa da rebeldia de vocês. Irmãos, como peregrinos aqui, nós temos que entender isso, que nada acontece nesse mundo sem a permissão de Deus. O Senhor nosso Deus está sentado no trono, o Senhor nosso Deus está sentado e governa todas as coisas. Nada acontece no mundo religioso, no mundo político, no mundo econômico, sem a permissão de Deus. Deus tem um plano, e o seu plano vai ser estabelecido. Então nós temos que viver nesse mundo compreendendo
entendendo, irmãos, que o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, Ele é soberano, Ele é poderoso, e todas as coisas acontecem com a permissão dEle, nada foge ao controle do Deus que nós servimos. A Babilônia se levantou como o império maior daquela época, porque Deus permitiu. A Babilônia depois caiu porque Deus permitiu. É Deus que levanta reinos e destrói reinos, faz cair. É Deus que levanta reis e destrona reis. É Deus quem dá poder, permite o poder chegar a determinados homens e pessoas, mas é Deus também quem tira essas pessoas desse poder. Nosso Deus é soberano, o nosso Deus é todo poderoso. A outra instrução dada aqui para esse povo era para eles trabalhar na Babilônia. Olha o que diz o versículo de número 5: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Deus está dizendo: vocês não vão passar 2 anos não, são 70 anos. 70 anos dá para vocês plantar, dá para vocês construir casa, construam, plantem, não vão nessa de que é 2 anos não, trabalhem aí na Babilônia, para que vocês tenham sustento, para que vocês tenham alimento, trabalhem há 70 anos, vocês vão plantar e vai dar tempo de plantar, e vai dar tempo de colher, para o sustento de vocês. Irmãos, Deus nos chamou também, estamos vivendo aqui nesse mundo, devemos trabalhar, para ter uma vida digna, para sustentar nossa família, sustentar nossos filhos. Não devemos ser omissos, preguiçosos, mas devemos trabalhar. Essa é a vontade do Senhor, essa é a vontade de Deus para o seu povo, enquanto nós aqui vivemos. Outra instrução, irmãos, aqui no versículo 6 diz, versículo de número 6: tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposo para vossos filhos, dai vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Deus está dizendo: olha, cuide da família de vocês, cuide da família de vocês, né? Tome esposa, vocês que são jovens, casem entre o povo de Israel. Pais, dê seus filhos casamento. Multiplicai, não diminuam, gerem filhos para depois retornarem para Jerusalém. Aqui, a aplicação para nós é que nós devemos cuidar da família. Devemos cuidar da nossa família, cuidar dos nossos filhos, orar para que tenham um bom futuro, orar para que sejam livres do mal, que tenham um bom casamento, que constituam uma boa família. Vivemos nesse mundo, irmãos, e esse mundo é perigoso, esse mundo é fantasioso, esse mundo é enganador, esse mundo é escravizador. E a orientação de Deus é: cuide da sua família, cuide da sua família, cuide dos seus filhos, zelem pela vida espiritual deles. Não se preocupe só com dar alimento e dar vestimenta, colocar para estudar, mas se preocupe com a vida espiritual dos seus filhos. Acompanhe. E às vezes, irmão, nós falhamos muito nisso. Trabalhamos, nos esforçamos, corremos de um lado para o outro, para dar o alimento, para dar a roupa, né? E às vezes nós deixamos de lado o que é mais importante: a vida espiritual. Então Deus está dizendo: enquanto vocês estiverem aqui, cuide da família de vocês, cuide. Uma outra orientação é para nós orarmos. Ele está dizendo: ore pela Babilônia. Versículo 7, versículo 8: procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz.
Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Então, irmãos, ore pela Babilônia. Ele está dizendo: ore pela pátria onde vocês estão, para que tenha paz. Para que tenha paz, porque enquanto tiver paz, vocês também estarão bem. Enquanto não for invadido por outra nação, vocês não correm risco de vida. Orem pela Babilônia. Orem pela pátria onde vocês estão. Irmãos, é nosso dever orar pela nossa nação. É o nosso dever orar pela prosperidade do nosso país. É o nosso dever orarmos pela prosperidade do nosso estado, do nosso município. Orar pelos empresários, aqueles que dão trabalho, aqueles que empregam as pessoas, que tem pessoas que trabalham, que são funcionários. Não orar para que as empresas quebrem, não orar para que o nosso país quebre, mas orar para que o nosso país prospere, que a nossa nação prospere. Assim devemos viver como peregrinos aqui. Não somos daqui, mas aqui estamos momentaneamente, e aqui nós devemos ter esses cuidados e orar. Orar pelos nossos governantes, magistrados. De vez em quando uma oração precatória, né? Precatória. Mas orar é mandamento de Deus, é mandato de Deus para nós. O apóstolo Paulo, ele reforça isso, ele fala isso à igreja de Roma, onde estava a centralidade ali do poder, dizendo que o povo tinha que orar, a igreja tinha que orar pelas autoridades. Outra instrução, irmãos: não viva enganados pelos falsos profetas. Versículo 8: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não vos enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ele diz: olha, enquanto vocês estiverem aí também, cuidado com os falsos profetas. Pessoas que chegam aí falando em meu nome, dando recado, dizendo que foi eu não mandei. Cuidado com as falsas doutrinas, com falsos ensinamentos. E aí ele diz: olha, vocês vão passar 70 anos aí, não há 2 anos. Eu não dei autorização para eles falarem a respeito, não estão aí em meu nome, autorizados por mim. Irmãos, enquanto peregrinos aqui nesse mundo, nós devemos ter cuidado com os falsos profetas. O próprio Senhor Jesus disse que quando mais se aproximasse a vida dele, mais o mundo ficaria recheado de falsos profetas, de pessoas utilizando a própria Bíblia, pegando os textos isolados, versículos isolados, para mentir, para pregar falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Então, enquanto aqui vivemos, irmãos, temos que ter cuidado com esses falsos ensinamentos, com essas falsas profecias, com esses homens que se dizem homens de Deus, mas que estão pregando, semeando heresias no meio da igreja. As redes sociais estão permeadas desses tais profetas, homens de Deus, mulheres de Deus, que dizem: eu sonhei isso, eu sonhei aquilo, Deus me revelou isso, Deus me revelou aquilo. Toda a revelação de Deus é a palavra, é a Bíblia. Está contido aqui toda a vontade de Deus. Portanto, não nos enganamos quanto a isso. E aí, irmãos, uma outra resolução para, enquanto vivemos aqui, que era para aquele povo enquanto vivessem lá no cativeiro: ter uma vida de oração. Diz aí o texto, versículo 12: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei.
Irmãos, a oração é importante. Pessoal, vocês têm que orar aí. Ore. Ore. Eles tinham que orar para que Deus mantesse eles firmados ali na Babilônia. Nós vemos o exemplo de Daniel, que ali estava na Babilônia, um homem que era um homem de oração, orava 3 vezes por dia, seus amigos que oravam também, e creio que os demais também eram homens e mulheres de oração. Então a oração é fundamental, é importante para o progresso da igreja, para o progresso da vida do povo de Deus, para o nosso progresso espiritual aqui. Precisamos orar, orar pela nossa vida, orar pelos nossos filhos, orar pela igreja, pela missão, pelos enfermos, orar. Enquanto aqui vivermos, sermos apegados à oração. O tempo está passando, irmãos. Ainda tem 2 pontos. 7º, né? Aquele povo deveria, a carta estava instruindo o povo a buscar a Deus de todo o coração. De todo o coração. Deus está dizendo, vocês vão orar a mim, depois eu vou trazer vocês vão orar, vou ouvir vocês vão buscar de todo o coração que é restaurado. Então Deus deseja, irmãos, que nós busquemos a Deus de todo o coração. De todo o coração. Olha o que diz o versículo 13: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Precisamos buscar a Deus diariamente, continuamente, com o coração aberto. Buscar a Deus, procurar ouvir a palavra de Deus, procurar ouvir os ensinamentos de Deus, ouvir Deus falando conosco e obedecer. O pastor Jeremias Pereira, ele disse que foi numa igreja mega, ultra, power, um culto pentecostal. E aí ele disse que lá ele foi com outros amigos dele. E aí, como não tinha espaço para sentar tudo junto, sentou um aqui, outro acolá, e ele bem na frente. E ele disse que presbiteriano chato, pastor, presbiteriano chato é ele, né? E ele disse que o pregador lá, as pessoas cantando e pregando, dizendo, olha para o seu irmão do lado e diz que ele é lindo. E ele olhava e as pessoas diziam, você é lindo. E ele disse que não sabe quantas vezes foi repetido, ele é lindo, você é lindo. E aí, né, na hora da mensagem, dos dízimos, das ofertas, né, o pastor foi lá e usou aquele, você é ladrão, que você me rouba nos dízimos e nas ofertas do pastor. Eu mesmo sou ladrão, né, falando com ele mesmo. E as pessoas falando, você é um ladrão. E aí, quando termina o culto, ele fica todo triste. E aí vai encontra os amigos dele. E aí eles chegam para ele assim meio triste por causa do culto. E aí, o que vocês acharam do culto? E aí os amigos dizem, pastor, que culto abençoado. Como Deus falou comigo. E aí eles começam a abraçar ele e chorar. Eu estava tão, né, triste, me achando desvalorizado, e Deus dizendo o tempo todo para mim que eu sou lindo, que Ele me ama. Quanto tempo que eu não ouvia isso? E o outro dizendo, pastor, eu tenho sido avarento. Eu tenho sido avarento, a minha riqueza é só para mim. É só para mim. Eu não tenho, há quanto tempo que eu não tenho dizimado e ofertado, e Deus falou comigo essa noite. E o outro falando da alegria de ter ouvido Deus dizendo que ama ele. E ele disse que foi envergonhado por aquilo. Porque Deus falando o tempo todo com ele também, e ele se endurecendo diante da palavra, tampando seus ouvidos e coração. Por causa da sua, né, por causa de uma questão denominacional, de questão de como é a pregação. Irmãos, Deus quer que nós busquemos de todo o nosso coração. Ouçamos a voz de Deus. Ouçamos a voz de Deus. E por último, irmãos, como que devemos viver aqui? Como que aquele povo deveria viver lá? Esperando o retorno, esperando a redenção. Versículo 14, para nós finalizarmos. Sereis achados de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Deus está dizendo, olha, vocês não vão ficar aí, vou buscar vocês, vou resgatar e trazer de volta para Jerusalém. Aí não é o lugar permanente de vocês. Irmãos,
Estamos nesse mundo, mas não pertencemos a ele. Devemos viver aqui, almejando a cada dia a redenção, a volta de Cristo, onde ele virá para buscar a sua igreja. Essa é a nossa esperança. Não pertencemos a esse mundo, devemos viver aqui com os pés nessa terra, mas com o coração no céu, almejando, dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Essa é a orientação da carta de Deus, da palavra de Deus para nós. Essa é a orientação de Deus para nós, irmãos, dizendo: olha, tem uma visão, tenha certeza de que Deus é soberano, está no controle de tudo. Enquanto aqui viver, trabalhe para se manter, para não envergonhar o nome de Deus. Enquanto aqui viver, cuide, zele da sua família. Enquanto aqui viver, ore por esse mundo caído, pecaminoso. Ore pelas autoridades. Ore pelo progresso dessa nação. Enquanto aqui viver, não vivam, cuidado para não viver enganado pelos falsos profetas. Estudem a palavra de Deus, venham à escola bíblica, aprender a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus para não ser enganados. Tenha uma vida de oração, busque a Deus de todo o coração e espere a volta do Senhor. Amém? Que seja assim os nossos dias. Que seja assim o nosso 2025, que seja assim a nossa vida até a nossa partida à volta de Cristo, para a glória dele, para o bem da sua igreja, para o nosso crescimento e fortalecimento, em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado, nós te louvamos e bendizemos pela tua santa e bendita palavra que tem chegado a nós.